Boa noite a todos. Na aula de hoje, nós vamos estudar técnicas de pesquisa, tipos de pesquisa e marco teórico. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a pesquisa ela pode ser dividida, em várias formas. A gente pode ter uma distinção da pesquisa quanto ao gênero, quanto ao seu objetivo, quanto à abordagem e quanto à natureza da pesquisa. Tudo bem? Quanto aos tipos de pesquisa, nós temos 4 modalidades: pesquisas teóricas, pesquisas metodológicas, pesquisas empíricas e pesquisas práticas. Tá? E qual que é a diferença entre uma e outra? Vamos lá. Na pesquisa teórica, eu vou buscar compreender uma teoria para, através da análise dessa teoria, buscar a sua reconstrução, sua desconstrução ou a construção de uma nova teoria. Tá bom? Então percebam que a pesquisa teórica ela é apenas voltada para a criação de uma teoria. Aqui é aquele conhecimento científico puro. Não é uma aplicação prática de nada. É só uma possibilitação de como fazer, como criar uma teoria para fazer a pesquisa ou para manejar determinado fenômeno ou determinado objeto de estudo. Tá bom? Então na pesquisa teórica nós temos aqui a análise de uma teoria, visando a sua desconstrução ou reconstrução, ou então nós vamos construir uma nova teoria para explicar um determinado fenômeno. Essa é a função da pesquisa teórica, tá bom? Ao lado da pesquisa teórica, nós temos a pesquisa metodológica. E no que consiste a pesquisa metodológica? A pesquisa metodológica, ela tem a função de analisar o método de pesquisa empregado, tá bom? Então ela vai analisar o método que uma outra pesquisa fez, que uma outra pesquisa se utilizou e verificar se aquele método ele é adequado para responder o problema de pesquisa. Exemplo disso, pessoal, nós temos muitas críticas em relação à colheita de dados do departamento penitenciário. O nosso departamento penitenciário, a forma como ele faz a coleta de dados para dizer, por exemplo, quantas pessoas estão presas, ela é falha. Eles, na hora de falar quantas pessoas estão no nosso sistema penal, eles se preocupam única e exclusivamente com aquelas pessoas que estão dentro dos presídios. Mas nós não temos só o regime fechado, nós temos regime semiaberto, nós temos regime aberto, nós temos pessoas em liberdade condicional, com monitoração eletrônica. E eles, por vários anos, negligenciaram essas pessoas na hora de contar a nossa população carcerária. Então, quando eu paro para analisar a metodologia empregada por esse estudo, eu posso trazer críticas, dizendo que essa metodologia é insuficiente ou insatisfatória para analisar o fenômeno que ela se pretende, ou seja, para analisar a população carcerária brasileira, porque a nossa população ela vai além de quem está dentro das penitenciárias. Nós temos as delegacias, nós temos quem está em monitoração eletrônica, como eu já disse. Então ela se mostrava durante muito tempo insuficiente, por exemplo. Então a minha pesquisa ela se voltaria para criticar essa metodologia empregada. Ao lado da pesquisa, então, aqui metodológica, nós temos também a pesquisa empírica. Tá? No que consiste a pesquisa empírica? A pesquisa empírica, pessoal, ela está ligada com a coleta de dados, coleta de informações através da análise experimental e da observação. Então aqui eu tenho um contato direto e imediato com o meu objeto de pesquisa e através disso eu coleto as informações que ele vai me passar. Tá bom? Um exemplo aqui de pesquisa empírica, o maior exemplo, na verdade, de pesquisa empírica que a gente tem aqui dentro do direito, e a pesquisa empírica que dá para ser feita dentro do direito propriamente dita, é a pesquisa que a gente chama de jurimetria. A jurimetria consiste na análise da jurisprudência, que é uma das principais fontes do direito hoje, principalmente junto com essa formulação e valorização dos precedentes, das decisões anteriores judiciais com força vinculativa. Então, quando eu vou analisar diversas decisões de um determinado tribunal, para entender como ele entende, como ele pensa, eu estou fazendo uma pesquisa empírica. Eu estou coletando as informações, observando como aquele tribunal ele age e verificando, experimentando se o que eu acreditava era verdadeiro ou falso. Um exemplo de pesquisa empírica que um orientando meu uma vez fez. Ele se debruçou a analisar um artigo do Código de Processo Penal que diz que as decisões elas deveriam ser fundamentadas. Ou seja, quando o juiz penal fosse decidir sobre a prisão de alguém ou sobre a liberdade de alguém, tinha que fazer isso de forma fundamentada. E o que a gente começou a investigar? Muitas das decisões dos juízes de primeira instância e dos tribunais, elas eram basicamente um copia e cola. E todas as
fundamentações trazidas e as informações apresentadas, elas poderiam ser aplicadas a todo e qualquer caso similar. Não havia uma análise da particularidade daquele caso. Então aqui não havia uma fundamentação concreta com base naquele caso específico, com base naquele autor que está sendo processado. Era uma fundamentação abstrata que era aplicável a todo e qualquer caso, né? Independentemente até mesmo do tipo de crime que a pessoa teria perpetrado, teria cometido. Então a gente analisou empiricamente, através de uma análise experimental, coletando as jurisprudências, coletando as decisões, que os juízes não fundamentavam adequadamente as suas decisões. Tá bom? Então eu analiso o meu objeto de pesquisa, coleto informações dele, para ver se o que eu acreditava é verdade ou não, né? Vou experimentando, vou testando a minha hipótese. Tá bom? E por fim, ao lado da pesquisa empírica, nós temos a pesquisa prática. A pesquisa prática, ela tem a finalidade de produção de um conhecimento prático, algo para ser aplicado para solucionar um problema. Tá bom? Então a teórica, ela quer criar uma teoria. A prática, né, ela quer criar possibilidade prática de aplicação daquilo aqui e agora. Como eu soluciono esse problema? O que deve ser feito pragmaticamente? Então não é criar uma teoria de análise, de estudo, de verificação. É a criação de uma teoria de aplicação prática para solucionar um determinado problema. Tá bom? Então com isso, teórica, criar uma teoria para análise, estudo, verificação. Metodológica, analisar se o método é adequado ou não e trazer críticas eventuais nesse método. Empírica, fazer um estudo empírico, catar, analisar os casos, por exemplo, sobre aquilo. E a pesquisa prática, ela vai criar um conhecimento prático para ser aplicado na prática. Tá? Não é só possibilitar a compreensão de um fenômeno como a teórica. Ela quer resolver o problema. Tá? E trazer uma proposta concreta, possível, para solucionar esse problema. Isso é então a pesquisa, né, analisada quanto aos seus gêneros. Quanto aos seus objetivos, a pesquisa ela pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, tá bom? Exploratória, descritiva ou explicativa. O que é a pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória, ela tem a intenção de adentrar em alguns campos, em alguns aspectos que ainda não foram estudados ou que não foram aprofundados adequadamente. Tá bom? Então aqui eu quero explorar mais uma determinada área. Eu quero explicitar determinados problemas existentes que ainda não foram feitos, ou se foram feitos, foram de uma maneira incipiente, de uma maneira insuficiente, de uma maneira rasa, de uma maneira superficial. Tá bom? Então aqui na exploratória eu quero aprofundar o meu conhecimento em um determinado estudo, porque ou não se tem conhecimento suficiente sobre isso, ou o conhecimento produzido ele é nulo, tá? Então ou não tem, ou ele é muito pouco, muito escasso, tá bom? Então a partir disso eu vou buscar explorar esse meu problema, esse meu objeto de pesquisa, tá bom? Ao lado da pesquisa exploratória, nós temos a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, como o próprio nome já diz, né, ela vai apenas descrever, detalhar um determinado fenômeno. A função dela, então, é tentar trazer, elencar as qualidades do fenômeno estudado. Tá bom? Então aqui pense, se você vai fazer, como eu disse para vocês, uma pesquisa empírica, né, analisar a jurisprudência, no primeiro momento você não vai fazer uma análise descrevendo o julgado, explicando como foi feito, o que foi feito. É uma pesquisa descritiva. Você vai descrever o fenômeno. Tá bom? Apontar o que é, como é, as qualidades então intrínsecas a ele. E, eventualmente, né, trazer aqui como aquele objeto ele se organiza, tá bom? Mas a sua intenção não é explorar no sentido de trazer novos problemas, novas propostas, ou então trazer um detalhamento daquilo, é só aqui descrever o fenômeno, descrever como ele é, o que ele é, tá bom? Então você vai pegar o seu problema de pesquisa, o que você quer estudar com aquilo, qual que é o seu objeto, e encontrado o seu tema, o seu objeto de pesquisa, você aqui, para esse tipo de pesquisa, vai apenas descrevê-lo, vai apenas enumerar as suas características. Tá bom? Depois da pesquisa explicativa, depois da pesquisa descritiva, nós temos a pesquisa explicativa. Tá bom? Então, depois da pesquisa descritiva, nós temos a pesquisa explicativa. Qual é a função da pesquisa explicativa? A pesquisa explicativa ela tem a função de explicar a ocorrência de um fenômeno. Tá bom? Ela tem, então, o intuito, a função de tentar explicar como e por que um determinado fenômeno acontece. Para me dar uma certa previsibilidade, inclusive,
para ele, para eu conseguir evitar a sua ocorrência de certo modo. Tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. Pesquisa exploratória, buscar novos conhecimentos, novos problemas, novas hipóteses de pesquisa. Vou entrar em algo que é novo ou que não foi muito explorado. Pesquisa descritiva, eu vou descrever as qualidades de algo. E pesquisa explicativa, eu vou explicar, né, como aquela coisa, como aquele fenômeno acontece, como aquela relação se estabelece. De forma a explicar o porquê, explicar as causas e consequências e trazer uma certa previsibilidade para aquilo. Tudo bem? Com isso, então, a gente encerra os tipos de pesquisa quanto ao seu objeto. A gente vai passar agora para uma análise da abordagem que pode ser trazida para esse objeto de pesquisa. E quanto à abordagem, pessoal, nós temos pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e a pesquisa mista, que a gente chama de quali-quant, né? Quali de qualitativa e quanti de quantitativa. É quali-quanti que se escreve, tá bom? Então vamos lá. O que é uma pesquisa quantitativa? Na pesquisa quantitativa, eu estou preocupado, como o nome já nos auxilia aqui a entender, com quantidade. Eu vou buscar o meu fenômeno, né? E vou quantificá-lo, vou transformar ele em dados, vou transformar em números, em porcentagens. Então eu vou coletar informações sobre o meu objeto de pesquisa e transformar em números, em dados. Então, meu objeto de pesquisa, por exemplo, é, como eu já mencionei aqui, o sistema carcerário. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha, quantas pessoas negras tem, quantas pessoas sem escolaridade, quantas pessoas da classe baixa, quantas pessoas cometeram crimes patrimoniais, quantas pessoas cometeram tráfico. Eu só vou fazendo uma contagem para transformar isso em números, transformar em porcentagem, transformar em fração. Tá bom? Mas a ideia aqui é quantificar, é transformar em dados, em estatística, em número, o objeto estudado. Tá bom? E isso é uma pesquisa qualitativa. Então eu acho que eu cheguei a mencionar com vocês uma pesquisa realizada pela Universidade Católica do Pernambuco, a Unicap. Ela quis analisar, no caso específico, se havia um aparelhamento do STF para ele decidir em favor do partido X ou do partido Y, ou para decidir em favorável à direita ou à esquerda, se havia alguma coisa nesse sentido. O que eles fizeram? Eles cataram as decisões do STF, elencaram todas as decisões sobre constitucionalidade, questões assim mais cruciais, e analisaram, esse foi procedente, esse foi improcedente, esse julgaram assim, esse julgaram assado. Transformaram essas decisões em números. Quando você transforma o seu fenômeno de pesquisa, o seu objeto de estudo em número, você está fazendo uma pesquisa quantitativa, que o que importa é a quantidade. Tá bom? E a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa, por sua vez, né, ela vai tentar trazer uma profundidade, um aprofundamento para a questão. Então você não vai se contentar somente com os números. Você quer explicar as causas e consequências. Você quer entender o como e o porquê aquilo acontece. Então a função de uma pesquisa qualitativa é explicar os fenômenos, é interpretar o que está acontecendo, é tentar compreender a realidade. Tá bom? Para que eu possa compreender a realidade, eu vou me utilizar, né, de várias fontes, de vários autores, de várias perspectivas, para que, olhando de uma forma mais ampla, né, eu consiga encontrar uma melhor saída e uma melhor explicação para isso. Tá bom? Então a pesquisa qualitativa, ela quer qualidade de estudo. Então ela quer um aprofundamento teórico. Ela quer que você consiga explicar as causas e consequências, que você consiga explicar como e por que aquilo acontece. Mais uma vez, para tentar trazer uma previsibilidade para aquele fenômeno, para aquele objeto de pesquisa. E se for o caso, evitá-lo, por exemplo, ou então, como controlá-lo. E por fim, nós temos a pesquisa quali-quant. O que é a pesquisa quali-quant? A pesquisa quali-quant, pessoal, ela tem a função de usar ambas as abordagens. Então ela vai usar a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. O que eu quero dizer? Ela vai, ao mesmo tempo, reduzir a sua pesquisa em números, mas, em um momento posterior, ela vai tentar explicar. Ela vai trazer um motivo para aquilo estar daquele jeito. Tá bom? Então ela não vai só descrever os fenômenos. Além dela reduzir em número, tá? Além dela coletar os dados, transformá-los em números ou em porcentagens, ela vai tentar explicar, aprofundar no estudo, buscando as causas e consequências para aquele dado, por exemplo, que foi coletado, e o porquê está nessa situação. Tá bom? Então vamos imaginar, eu coleto os dados da situação
carcerária brasileira. E depois de coletar esses dados, eu tento explicar por que tem mais pessoas negras, por que tem mais pessoas pobres, por que a maioria dos crimes que são cometidos são crimes patrimoniais. E então eu pego, transformo em números, quantitativo, mas eu busco explicar, qualitativo. Quando eu junto as duas, no mesmo estudo, eu tenho uma pesquisa quali-quant, ou pesquisa mista. Tá bom? Quanto à abordagem dela. Última forma de classificação, então, dos tipos de pesquisa, pessoal. Nós temos, então, a abordagem do tipo de pesquisa quanto à natureza. A classificação quanto à natureza da pesquisa. E quanto à natureza da pesquisa, a gente pode ter pesquisa básica, ou também chamada de pesquisa pura, que ela é uma pesquisa voltada para a busca, né, do conhecimento, mas sem aplicação prática nenhuma, tá bom? Eu só quero produzir conhecimento para ampliar as pesquisas nessa área, mas ela não tem nenhuma finalidade prática nisso, né? Não quer ser aplicada na prática. Ela quer criar um conhecimento científico, né, um dever ser, mas ela não tem pretensão de aplicação prática. Ela não vai trazer soluções práticas para serem empregadas imediatamente. Tá bom? Então a pesquisa básica pura, ela tem uma ligação muito grande com a pesquisa teórica, porque a função é produzir um conhecimento científico, mas que não está atrelado à aplicação prática. Tá bom? É só buscar a produção de um conhecimento, de uma teoria, não necessariamente voltada para a sua aplicação prática. Tudo bem? E ao lado da pesquisa pura ou pesquisa básica, nós temos a pesquisa aplicada. E o que é a pesquisa aplicada? A pesquisa aplicada, pessoal, ela tem a função, ao contrário, né, da outra, de gerar um conhecimento para aplicação prática. Tá bom? Então, a pesquisa aplicada ela serve para ser aplicada em um determinado problema com vistas a solucioná-lo. Então, a pesquisa aplicada ela tem a função de solucionar um problema. Ela vai trazer como fazer isso, como operacionalizar isso. Ela quer aplicação prática para resolver o problema. Ela não quer ficar discutindo apenas a teoria, ela quer ir no campo concreto e resolver o problema. Tá bom? Com isso a gente encerra aqui essa parte inicial dos tipos de pesquisa. Agora nós vamos para as técnicas de pesquisa que podem ser empregadas no trabalho acadêmico de vocês. Tá bom? As técnicas de pesquisas mais empregadas por um estudante de direito são a técnica experimental, bibliográfica, documental, ex post facto, a pesquisa de levantamento e pesquisa com survey e estudo de caso. Tá? Alguns nomes meio chatos, na hora que eu for explicar, eu digito para vocês aqui, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O que é importante que vocês saibam? Primeiro, nós temos aqui a pesquisa experimental, tá bom? A pesquisa experimental. O que consiste a pesquisa experimental? Na pesquisa experimental, eu vou estudar um determinado fenômeno com a intenção, então, de compreender como ele ocorre e o que é que pode interferir na sua ocorrência, tá bom? E o que pode interferir na sua ocorrência. E a partir disso poder controlar, fazer, por exemplo, que aquele fenômeno aconteça quando eu quiser ou que ele não aconteça quando eu não quiser. Então a pesquisa experimental, eu vou estudar um fenômeno para compreender como ele acontece, de modo a controlá-lo, a fazer ele acontecer quando eu quero que aconteça e evitar que ele aconteça quando eu não quero a sua ocorrência, tá bom? A pesquisa experimental está ligada com a coleta de dados, com a coleta de informações. Tá bom? Então eu vou ficar estudando, analisando aqueles fenômenos, aqueles objetos que são o cerne da minha pesquisa. Tudo bem? Então aqui eu vou fazer experimentos, experimentações, vou coletar as informações sobre esse fenômeno para tentar entender como, por que ele acontece e evitar quando eu quiser evitar. Tá bom? Ao lado da pesquisa experimental, nós temos a pesquisa bibliográfica. O que é a pesquisa bibliográfica? Tomem cuidado, pessoal, para não confundir, porque tem muito aluno que confunde. A pesquisa bibliográfica, ela é revisão de bibliografia. E o que é considerado bibliografia? Pessoal, bibliografia é considerado toda a produção de teorias e estudos científicos. Então, vai ser considerado bibliografia livro, artigo científico, teses e dissertações, tá bom? Isso é produção bibliográfica, porque aqui nós temos uma análise crítica de um determinado fenômeno, por uma teoria, ou criando uma teoria.
Então, eu só digo que é uma pesquisa bibliográfica se eu estiver estudando um fenômeno, né, realizando a minha pesquisa, me amparando, né, me embasando, me fundamentando em algo que alguém já escreveu. E aqui, essa coisa que a pessoa já escreveu tem que ser livro, artigo científico, tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Tudo bem? Ao lado aqui da pesquisa bibliográfica, que são as minhas referências teóricas, eu tenho a pesquisa documental, tá bom? Pesquisa documental. A pesquisa documental, pessoal, ela consiste na coleta de dados, coleta de informações ou outros documentos que já estão feitos. Então aqui eu vou coletar um dado do relatório do DPEM. O DPEM já fez essa reunião das informações, tá bom? O DPEM já reuniu as informações. Eu pego esse documento com as informações, com os dados prontos e analiso. Eu vou buscar uma notícia de um jornal que vai relatar um fato importante, documento. Eu vou buscar uma jurisprudência, uma decisão do STF que eu quero estudar, é um documento. Tá bom? Então tudo que eu vou usar para fundamentar o meu trabalho, que não é livro, artigo científico, tese e dissertação, né? Todas as outras fontes que eu vou me utilizar para o fundamento são pesquisas documentais. Então aqui, base de dados governamentais é uma pesquisa documental. Por exemplo, notícias, uma base de dados base de dados documental. Então tudo isso está ligado com pesquisa documental. Eu digo isso, pessoal, por quê? Porque tem aluno que fala assim, o trabalho consiste na revisão bibliográfica disso. Só que revisão bibliográfica é somente de livros, de teorias, de artigos. Se você analisou também aqui informações de jurisprudência, se você analisou leis, se você analisou relatórios governamentais, se você fez pesquisa bibliográfica, né, usou a técnica bibliográfica e a técnica documental, as duas, não é uma só. Tá bom? Então tome cuidado com isso. Além disso, pessoal, além da técnica documental, nós temos a técnica ex post facto. Então, ao lado do documental, nós temos a técnica ex post facto. O que é a técnica ex post facto? Ex, antes, post, depois, facto, fato. Então, a pesquisa ex post facto, ela consiste na análise, né, das causas e das consequências de um determinado fenômeno. Pesquisa ex post facto. Esse termo é um termo latino, tá bom? Ex, né, ou ex, vem de antes, né, ex-namorado, ex-marido, ex-mulher, antes. Post, depois, facto, fato. Então aqui, na pesquisa ex post facto, eu vou analisar as causas, o que veio antes, e as consequências, o que vem depois de um fato, de um fenômeno, de um objeto de estudo. Tá bom? Então aqui, ex post facto, é entender as causas de um fenômeno, do seu objeto de pesquisa, e as consequências dele. Então o que faz ele acontecer, e quando ele acontece, o que ele vai gerar na sociedade, o que ele vai gerar de efeito pra gente. Tá bom? Então, ex post facto, analisar causas, né, o que veio antes, e post, as consequências que vieram depois de um determinado fato. Tá bom? Depois, pessoal, nós temos a pesquisa de levantamento. A pesquisa de levantamento ela consiste no levantamento mesmo de dados, de informações sobre o seu objeto, sobre o seu fenômeno de pesquisa. Então aqui, por exemplo, acontece uma pesquisa de levantamento nas pesquisas quantitativas. Tá bom? Por quê? Porque nas pesquisas quantitativas eu vou levantar um número de informações, um número de fenômenos sobre aquilo lá, transformar em dado. Quando eu faço esse levantamento de quantas decisões foram favoráveis, quantas foram contrárias, eu estou trazendo informações. Essa colheita das informações que não existiam, ela é um levantamento. Tá bom? Então, a técnica de levantamento é a colheita de informações sobre o seu objeto. Tá bom? Colheita de dados sobre o seu objeto. Que você mesmo fez. Você não pegou pronto. Você faz essa colheita sozinho, né? Ou se for num artigo em conjunto, conjuntamente com alguém. Mas você diretamente faz isso. Você não coleta essa informação já pronta. Você faz essa informação. Você traz esse dado, por exemplo. Ao lado da pesquisa de levantamento,
nós temos a pesquisa com survey. O que é a pesquisa aqui com survey? A pesquisa com survey, pessoal, ela é uma pesquisa em que eu vou coletar as informações necessárias para resolver um problema, por exemplo, diretamente com a população, ou com o público-alvo, ou com o meu objeto de pesquisa. Então eu quero saber uma informação específica para me ajudar a solucionar um problema. O que eu faço? Eu vou diretamente com quem vai ser afetado, ou com o que vai ser afetado pelo meu estudo, e coleto as informações com ele. Por exemplo, eu quero saber, quero coletar alguma informação a respeito da melhora na condição das pessoas privadas de liberdade, que estão dentro dos presídios brasileiros. Como que eu faço isso? Ou como que eu posso fazer isso? Pela pesquisa com survey. Tá? Na pesquisa com survey, eu vou ir diretamente, manter um contato imediato, um contato direto com o objeto de pesquisa, com o fenômeno de pesquisa, tá bom? Para coletar as informações que eu preciso. Então eu vou lá e pergunto para os presidiários, para as pessoas que estão presas, viu, como é a condição de vocês aqui? Como está a alimentação? Como está a saúde? Tem médico? Como que eles te tratam aqui dentro? Tudo bem? Isso é pesquisa com survey. Eu vou direto ao meu objeto de pesquisa e nele eu coleto as informações que eu preciso. Por intermédio dele, eu coleto os dados. Tá bom? Eu não pego o dado, por exemplo, não chego na penitenciária e falo assim, aqui tem médico, aqui tem não sei o que. Não, eu vou diretamente com a população que eu quero atingir e coleto da população que eu quero atingir as informações. Tá bom? Então a pesquisa com survey, repetindo aqui para a Ana anotar então, é aquela que se obtém as informações diretamente com a população que se pretende atingir. Tá bom? Então eu obtenho as informações diretamente com a população que eu pretendo atingir. Eu não vou buscar por intermédio de alguma coisa, ou intermédio de alguém, ou intermédio de uma instituição. Eu vou com a população falar assim, o que vocês estão precisando? O que vocês estão sentindo? Como vocês estão vivendo? O que está faltando? Eu coleto diretamente com a população que vai ser atingida com a minha pesquisa. Tá bom? Então normalmente aqui a pesquisa com survey ela está ligada com pesquisas práticas. Porque eu quero solucionar um problema prático, eu quero trazer uma resposta concreta para resolver o problema, eu vou com a população e pergunto, e aí, quais são os problemas para eu pensar numa resposta, por exemplo? Tá bom? Então, normalmente a pesquisa com survey, ela está atrelada a uma pesquisa prática. Tá bom? Ela está atrelada a uma pesquisa prática. E por fim, pessoal, nós temos aqui o estudo de caso. Tá bom? Nós temos o estudo de caso. No estudo de caso, eu vou delimitar o meu fenômeno de estudo, tá bom? No estudo de caso eu delimito o fenômeno de estudo para dar uma maior profundidade, uma maior abrangência para ele. Então eu digo, por exemplo, olha, eu vou estudar o caso da Suzane von Richthofen. Eu quero entender se ela era inocente, se os irmãos Cravinhos, que cometeram o assassinato junto com ela, eram inocentes ou não, se as provas elas foram conforme o ordenamento ou não. Eu quero ver se foi um julgamento justo. O que eu faço? Eu cato um objeto bem delimitado, que é o caso da Suzane von Richthofen, e estudo aquele caso, tá bom? Ou então como um amigo meu está fazendo, está terminando agora. Ele quis analisar a condenação do Lula, no caso do triplex, condenação do Moro. Ele quer saber se foi uma condenação jurídica, de fato, que tem um lastro defensável dentro do processo penal, ou se houve violação das regras processuais, houve violação dos direitos fundamentais para conseguir uma condenação, uma forçosa condenação ou não. Então ele está estudando exatamente isso para fazer a conclusão dele. Ele catou o processo específico, um processo só, e vai se debruçar, vai se aprofundar nesse estudo, para daí trazer as conclusões sobre aquele caso específico. Tá bom? A professora Angélica, por exemplo, ela fez já um estudo de caso. O caso do ônibus 147, uma coisa assim, que abordando aqui a ideia da redução da maioridade penal. Então ela catou esse estudo específico para compreender como aquele adolescente se envolveu naquela prática, quais foram as deficiências que ele teve até chegar ali, como que o Estado não amparou ele, como que deveria ter sido feito e tudo mais. Então aqui ela estudou um caso e aprofundou o estudo dela naquele caso específico.
bom? Então o estudo de caso é catar uma coisa específica, um caso específico, um objeto bem delimitado e só estudar ele, para dar o máximo de profundidade que você conseguir. Tá bom? Com isso, pessoal, a gente encerra então essa parte primeira de técnicas e tipos de pesquisa e vai para o final da nossa aula de hoje, que é o marco teórico. Tá? Marco teórico. Professor, o que é marco teórico? Pessoal, marco teórico, ele é a teoria que vocês vão escolher para auxiliar na explicação do fenômeno estudado. Repetindo, é a teoria escolhida para auxiliar na explicação do fenômeno estudado. Então aqui, pessoal, eu escolhi o que eu quero estudar. Tá, como que eu vou explicar isso? Eu tenho, vocês enquanto estudantes de direito, têm que encontrar uma forma de explicar aquilo, de justificar, de trazer causas e consequências, porque vocês ainda, de certa forma, são muito jovens e estão começando a estudar para trazer uma resposta concreta para algo. Então vocês vão ter que trazer essas respostas com base em quê ou com base em quem? Com base em um autor que vai ter uma teoria para explicar o seu objeto de pesquisa. Tá bom? E como que eu escolho quem vai ser o meu marco teórico? Primeiro, é preciso que a gente recorde como começar uma pesquisa. Primeiro, para evitar o que muita coisa acontece. Tipo, direto vem aluno e fala assim, professor, eu quero um tema. Aluno que está fazendo TCC. Professor, escolhe um tema para mim de TCC. Pessoal, não é assim que funciona. Por quê? Como que funciona uma pesquisa científica? Primeiro, você tem que escolher uma área ou um assunto que você tenha um interesse em pesquisar. Aí, escolhi dessa área, por exemplo, direito penal, direito civil, filosofia, sociologia. Dentro dessa área, você faz uma análise abrangente, faz uma leitura mais ampla, genérica, para tentar encontrar o que dentro dessa área te chama mais atenção. Tá bom? Então eu leio algo mais amplo. Dentro desse algo amplo, eu escolho um objeto específico, eu delimito o que eu quero estudar. Aí dentro desse tema que eu escolhi, ou que eu gostei para minha pesquisa, eu vou buscar obras específicas sobre isso, tá bom? Então, escolhi a área, escolhi o tema. Dentro desse tema, eu vou buscar outros autores que falem sobre isso, tá bom? E de diversas óticas, de diversas formas, com diversas abordagens. Para daí, encontrando isso, então eu vejo como, por exemplo, o Marx definiu um conceito, mas depois eu vou ver como um liberal definiu aquele conceito. Eu vou pôr as duas situações assim, e aí? Quem que eu concordo mais? Quem, para mim, explica melhor esse fenômeno? Tá bom? Isso é escolher um marco teórico. Eu tenho um problema de pesquisa. Nesse problema de pesquisa, eu vou analisar as várias teorias para explicar. Para Marx tem essas críticas. Concordo ou não concordo? Para esse liberal tem essas críticas. Concordo ou não concordo? E daí, com base nisso, eu escolho a teoria que melhor vai explicar o fenômeno, que melhor vai explicar o meu objeto de pesquisa. Tá bom? Então sempre partam do mais amplo e vai restringindo. Quando chegar em algo restrito, em algo bem delimitado, leiam opiniões diversas para aquele problema, para aquele objeto. Para daí, vendo as críticas e as fundamentações, vocês consigam entender e criar o ponto de vista de vocês sobre o que vocês acham certo e errado, e a partir disso escolher uma teoria para guiar a pesquisa de vocês. Tá bom? Quando vocês encontram essa teoria que vocês entendem como mais adequada, que melhor vai explicar o seu objeto de estudo, que melhor vai guiar para a resposta do seu problema de pesquisa, você encontrou o seu marco teórico. Encontrado o marco teórico, você tem que buscar autores que conversem, que pensem de forma parecida com essa pessoa que você concorda para fundamentar o seu artigo. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo e achei melhor adotar uma teoria liberal, eu tenho que, na minha pesquisa, somente usar liberais. Eu não posso, por exemplo, querer fundamentar a minha pesquisa usando comunitaristas, usando comunistas, socialistas, por exemplo. Ou eu uso os liberais, ou eu uso os igualitários. Tá bom? Não posso usar os dois para fundamentar a mesma coisa. Aí todos os alunos sempre perguntam, professor, mas eu posso, por exemplo, trazer um fundamento de Marx e depois criticar os liberais? Eu estou usando os dois, tá? Mas você não está usando para fundamentar, você está usando para fazer um contraponto e imediatamente criticar. Aí pode. Trazer como contraponto e crítica. O que você não pode é usar os dois para explicar a mesma coisa.
Porque eles têm formas de enxergar diversas, formas de explicar totalmente distintas. Tá bom? Então, a partir dessa forma diversa de explicar o fenômeno, você não pode encampar as duas. Ou você adota uma, ou você adota outra. Tem que entender qual é a mais adequada para você. Ou o que você entende mais adequado, na verdade, né, para explicar o objeto, o fenômeno de pesquisa e responder o seu problema. Tá bom? Então, ou você, adotando Marx, por exemplo, você vai ter que casar com os igualitaristas, com os comunitaristas, e vai buscar todos que pensam igual ele. Se adotar, por exemplo, um liberal, vamos imaginar que John Rawls, você vai ter que buscar só teóricos liberais que pensem como ele, para fundamentar, para embasar e para explicar o seu objeto de pesquisa. Tá bom? Então, tome cuidado com isso. Escolheram alguém, tente entender quem aquela pessoa é, como ela pensa, se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é conservadora, se ela é progressista, para que você, a partir disso, veja, ó, essa pessoa é conservadora, então eu tenho que usar conservadores. Essa pessoa, ela é progressista, então eu vou usar progressistas. Essa pessoa, ela é de esquerda, tem que usar pessoas de esquerda. Essa pessoa é de direita, eu vou usar pessoas de direita. É assim que você estrutura um marco teórico consistente para sua pesquisa. Não é para ficar falando de coisas aleatórias, porque o que acontece é que tem muita gente que lê muita coisa, não sabe estruturar um raciocínio lógico, coerente, linear, e fica falando de vários autores para mostrar erudição. Às vezes até sem conhecimento. Pessoal, ficar falando de vários autores não é necessariamente erudição. Porque o importante para a pesquisa acadêmica não é você saber vários autores, ler vários livros, é estruturar o seu conhecimento e identificar o seu marco teórico e seguir naquela linha. Tá bom? Então tem gente que vai lá e começa a falar, por exemplo, no artigo, de acordo com Marx, de acordo com Locke, de acordo com... vamos pegar aqui um liberal e tal, vão falando de várias pessoas com momentos históricos, explicações distintas e ideologias diversas para explicar um fenômeno. Ou para falar de alguma coisa. Isso não pode, pessoal. Vocês têm que saber quem vocês estão usando para no artigo usar pessoas que pensem e expliquem da mesma forma. Porque, por exemplo, se eu quero fazer uma crítica a um instituto e eu vou usar Marx, eu sei que Marx ele vai usar como grande crítica trabalho, propriedade privada, coisas que os liberais vão proteger. Então, como que eu vou fundamentar um objeto, uma fundamentação? Como que eu vou criar uma fundamentação se um critica a propriedade privada e o outro protege? Não vai ter coerência o que eu falar. Tá bom? Então sempre olhem para aquela pessoa. Encontrei esse cara, gostei do que ele falou. Tá. Eu não sei se ele é liberal ou se ele é igualitário. Vá pesquisar a formação dele. Vá pesquisar sobre a vida dele para entender como e o que ele pensa. Para a partir disso, pegar pessoas que pensem como ele. Professor, é difícil? É um pouco difícil, tá? Mas é assim que se faz algo consistente. E, obviamente, um conhecimento mais sério. Para facilitar, e isso é muito bom, o que é legal que vocês façam? Eu não sei quem conversa com Marx. Você não sabe? Sabe o que você faz? Você vai, cata o livro do Marx e vê lá quem ele citou, por exemplo. Quem ele citou são pessoas que ele concorda que têm uma ideologia parecida com a dele. Tá bom? Eu vi um artigo de fulano de tal, vê quem ele citou, porque provavelmente são as pessoas que concordam e estão na mesma linha de pensamento que ele. Olhar a referência bibliográfica, muitas vezes a gente na hora de tirar xerox de um livro tira as referências, né? Isso é um erro crucial, porque depois se eu quiser desenvolver mais estudos naquele sentido, para manter a consistência da minha pesquisa, eu tenho que embasar em quem aquela pessoa embasou também, né? Buscar as mesmas fontes, ou as pessoas que têm o mesmo pensamento. Então daí eu vejo Marx. Marx citou, por exemplo, Hegel. Aí eu vou ler uma obra de Hegel, vejo quem Hegel citou, e assim por diante, pessoal. Né? Aí eu procuro, por exemplo, um artigo na internet que fala sobre Hegel, numa revista jurídica de qualidade, da USP, da UFPR, da PUC, por exemplo. Aí eu vejo lá que esse cara falou de Hegel. Ele usou Hegel, ele falou de Hegel, ele falou de Marx, ele falou de Pachucanes, ele falou de Gramsci. Então eu sei que esses estão no mesmo balaio, esses pensam igual, por exemplo. Então eu vou usar essas pessoas para fundamentar o meu trabalho. Tá bom? Então tomem cuidado na escolha do marco teórico. Saibam como a pessoa pensa, se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela é conservadora, se ela não é conservadora. Para todos os seus autores que vocês vão usar nesse trabalho acadêmico, compartilhem do mesmo pensamento, para que eles expliquem o fenômeno, o objeto de pesquisa da mesma forma. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases da escolha do marco teórico? Pessoal, o marco teórico tem duas fases para você passar e eleger o marco teórico, a teoria adequada para explicar. Primeiro, levantamento bibliográfico.
é o que eu falei para vocês. Vão ter que buscar vários livros, estudar ou ler várias coisas para entender o que tem no mundo, né, explicando aquele fenômeno. Quais são as teorias existentes para relatar, para explicar aquele objeto. Tá bom? Então eu faço o levantamento bibliográfico. Vejo, olha, para explicar o crime, eu tenho a teoria crítica, por exemplo, e eu tenho a teoria liberal. Duas teorias. Elas vão explicar o que é crime e como acontece o crime. Beleza. Então fiz o levantamento bibliográfico, encontrei os livros. Tá bom? Esse levantamento bibliográfico ele vai poder acontecer por fontes primárias, né, que são os livros, teses, dissertações, ou então por fontes primárias, livros, teses, dissertações, artigos científicos. É onde de fato estão as teorias. Tá bom? Ou fonte secundária. Quais são as fontes secundárias? São notícias de jornal, são resumos científicos, são outras formas de obter o conhecimento sobre uma teoria que não seja lendo ela diretamente. Tá bom? Porque eu vejo, por exemplo, um dado do G1 que fala sobre a população carcerária, o que eu faço? Olha, alguém fez essa pesquisa. Eu vou atrás da pesquisa, aí eu encontro o autor daquele livro, por exemplo. Ou eu vejo uma entrevista interessante, vou atrás do que aquela pessoa já escreveu, do que aquela pessoa já produziu. Então, a partir disso, a partir dessa entrevista, fonte secundária, eu chego numa fonte primária, por exemplo. Tá bom? Então, as fontes secundárias, resumos científicos, entrevistas, palestras, revistas de tipo jornal, assim, sabe? Sites da UOL que você vai buscar informação. Elas são fontes secundárias. É por intermédio delas que você deve alcançar ou atingir as fontes primárias, que são artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado e livros publicados. Tudo bem? Feito esse levantamento bibliográfico, encontrado tudo que tem para explicar o meu objeto, eu vou passar para a segunda fase, que eu vou analisar qual é a melhor teoria para explicar aquilo. Tá bom? Então a segunda fase é encontrar a melhor teoria. E como que eu encontro a melhor teoria? A melhor teoria, pessoal, ela vai ser encontrada da seguinte forma. Primeiro, de todas as bibliografias, né, que eu levantei, quais dessas vão explicar como e por que o fenômeno acontece? Quais dessas bibliografias vão me dizer as causas e consequências? Quais dessas teorias que eu encontrei vão explicar o fundamento, vão trazer o conceito, vão explicar a origem desse meu problema de pesquisa? Então a primeira coisa, um marco teórico consistente, ele tem que explicar causas, consequências, origens do seu problema de pesquisa. Tá bom? Depois, eu tenho que analisar se o meu problema de pesquisa, Depois, eu tenho que analisar se o meu marco teórico, ele vai me auxiliar na identificação daquele fenômeno de modo a prever ou antecipar a sua ocorrência. Tá bom? Então eu tenho que ver se o meu marco teórico ele vai me ajudar na explicação daquele fenômeno de modo a prever ou antecipar a sua ocorrência. Tá bom? Depois, obviamente, eu tenho que ver qual é o mais coerente, qual tem uma estruturação lógica, qual é mais coeso, qual é mais consistente. Então eu vejo, por exemplo, as críticas que o Marx sofre, eu vejo as críticas que o John Rawls sofre. Qual para mim está certo, qual para mim está errado? Qual para mim explica melhor essa situação? Tá bom? Então eu vejo aqui, na explicação desse fenômeno, qual é o mais coerente, qual é o mais adequado, qual é o mais correto. Tá? Qual tem estruturação lógica para explicar esse fenômeno. Tá bom? E por fim eu vou escolher a teoria que abranja todo o meu problema. Então, se tem uma teoria que ela vai explicar parte do problema e uma que vai explicar todo o problema, eu tenho que dar preferência para aquela que explica o problema em sua totalidade. Tá bom? Então sempre preferir a teoria que seja mais abrangente, porque ela vai me dar uma visão holística, uma visão mais ampla do problema de pesquisa. Tá bom? Então sempre a teoria mais ampla, mais abrangente para explicar aquilo. Né? De modo que englobe todo o meu problema, que todo o meu problema esteja absorvido por ela. Todo o meu problema seja explicado por ela. Tá bom? Encontrado, então, aqui tem para mim mais coerência, que consegue explicar melhor, que abrange todo o meu problema de forma profunda, explicando causa, consequência e origem, eu encontro aqui
né, de acordo aí com a minha afinidade, também o meu marco teórico. E eu vou começar a poder pesquisar mais bibliografia nesse sentido para explicar o meu problema de pesquisa. Tá bom? Pessoal, com isso a gente encerra então a aula de hoje.